Duane Ribeiro Machado Ramos de Melo, Sara Carvalho Colodeto, Jéssica Marques de Paulo e Raquel Cosme Silva dos Santos. Então estamos com vocês. Já podem começar a marcar aqui, tudo certo? Sim, estamos ok. Então, vamos lá. Boa tarde, todas e todos. Espero que todos estejam bem. Nós vamos dar início agora à fala da apresentação das mulheres do grupo de pesquisa CriaCiber, Processos Criativos em Comunhão. O grupo CriaCiber é um grupo de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás, que é coordenada pelo professor e pesquisador Edgar Franco. Nós somos um grupo de pesquisa transdisciplinar, coletivo, em que nós vamos misturar a arte, a ciência, a filosofia, a tecnologia e, acima de tudo, a nossa convivência em um local onde nós podemos trabalhar a criação em arte como pesquisa, certo? Atualmente nós temos aproximadamente 17 integrantes, 17, e somos 5 mulheres. Nessa apresentação, nós vamos trabalhar com 4 delas, nós aqui. Vamos também falar com vocês brevemente as nossas próprias apresentações e depois, mais à frente, vamos expandir um pouco sobre isso. Pode passar? Bom, boa tarde, meu nome é Duane Ribeiro, eu também sou mestranda no Programa de Arte e Cultura Visual da FAD UFG e eu trabalho com autoficção, poética filosófica, histórias em quadrinhos, zines, design gráfico, entre outros. Boa tarde a todos, meu nome é Jéssica Marques, eu sou mestra em Arte e Cultura Visual pelo Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura da UFG. Eu trabalho com representatividade feminina, jogos digitais, também busco o feminismo e eu também trabalho com arte digital, eu tenho até uma marca de camisetas que eu faço as estampas, podem ver aqui. Inclusive ela tá aqui. E eu gosto muito de desenhar figuras femininas, que para mim é o cerne de toda a minha pesquisa. Pode passar. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Raquel Cosme, ou Raquel Cosmos. Eu trabalho com investigação sobre processos de criação, abordo sobre feminino, o cerrado, cyberpunk e afrofuturismo, e aqui são algumas das minhas produções, tanto de pesquisa, zines e quadrinhos. Pode passar. E eu sou a Sara Ossan Colodeto. Eu trabalho com fantasia, folclore, universos ficcionais e o que eu muito bem gosto. Eu tenho algumas produções em zines que trabalham não só com o poético filosófico, mas também especificamente com folclore, e eu tenho minha própria HQ Desestruturar, que é um universo ficcional que eu expando há mais de 10 anos. Pode passar? A partir disso, com as nossas várias conversas, ensaios e colaborações, a gente percebeu que nós temos 2 grandes eixos em comum. O primeiro deles sendo a criação de mundos ficcionais, onde nós vamos criar narrativas com protagonismo feminino, com narrativas diversas que fogem desse padrão hegemônico que todo mundo conhece. E o segundo eixo é justamente o caráter poético-filosófico, que, como o professor bem falou, é um gênero tido como genuinamente brasileiro, onde nós vamos ter inspiração de culturas e mitos brasileiros, nós vamos ter espiritualidade, vamos ter várias temáticas que passam por todas as nossas vivências e todos os nossos trabalhos. A partir daí vão vir os temas como protagonismo feminino e negro, vai vir temas como a fantasia, o sobrenatural, a autoficção, antropomorfismo, entre vários outros. Cada uma de nós temos uma singularidade e que caminha entre nós e nos junta nisso. E então, por favor, pode passar. A partir disso, vamos falar do meu trabalho. A minha pesquisa, novamente, meu nome é Sam, eu sou mestranda pelo Programa de Pós-Graduação de Arte e Cultura Visual da UFG, certo? Eu trabalho especificamente com fantasia e o meu trabalho é a minha vida, é a minha paixão, é tudo que eu gosto e quero fazer. Esse daqui é Desestruturar. Desestruturar é o meu próprio mundo ficcional, certo? Eu escrevo ele há mais de 10 anos, onde eu vou explorar a representação feita no mundo da fantasia de forma respeitosa e também inspirada pelo Tolkien, inspirada por Senhor dos Anéis, né? Eu vou trazer a fantasia para o mundo moderno. E agora, esse sendo o trabalho do meu TCC,
esse querido aqui. Eu começo a continuação dele no mestrado, que é a Senda. Pode passar? Na Senda eu vou trazer seres do folclore. No momento eu trabalho com 3 seres do folclore, que é o pé de garrafa, o caboclo d'água e o rodeiro. São todos bichos, criaturas folclóricas de Goiás, de Goiânia, Goiânia não, mas de Goiás, que as pessoas não sabem mais que existem. E a coisa que eu mais quero é trazer isso de volta. Inclusive, esses 3 seres já são parte da minha pesquisa física. Eu produzi 3 zines que contam a história deles em Goiás, para todos que vocês quiserem ver depois. Pode passar. E tem sido... mais para baixo. Isso. E tem sido muito complicado, porque você não acha uma pesquisa sobre isso. Você não acha trabalhos, tanto em HQ quanto em acadêmicos. Mas, com uma ajudinha da UFG e com a ajuda das minhas incríveis colegas, eu tenho tido essa força para continuar e trazer de volta o folclore para o HQ brasileiro e para o HQ goiano. Boa tarde novamente, pessoal. Aqui, pode passar. Aqui eu apresento a minha produção atual e meus temas de interesse, tanto de pesquisa quanto de produção, se concentram no estudo da autoficção, que é um gênero originalmente vinculado à literatura, que se caracteriza pela mistura da ficção e realidade e da inserção da pessoa autora como personagem. Aqui existe uma liberdade criativa maior para mesclar esses dois e deixar os limites entre o que seria real e o que seria fictício meio dúbios. No contexto das histórias em quadrinhos, também do estudo do poético filosófico, que também tem relações com o que a Raquel estuda, que é um gênero de HQs considerado genuinamente brasileiro e que se caracteriza pela autoralidade, experimentalidade e pela intenção explícita de evocar reflexões de cunho poético e filosófico. São HQs que geralmente não têm requadros, elas são bem livres e essas ilustrações se misturam junto com os textos que são mais poéticos. E essa é a minha produção atual. Eu dou ênfase, pode passar por favor, na minha dissertação de mestrado, atualmente em processo de desenvolvimento, que é uma dissertação que se propõe a ser feita inteiramente em quadrinhos. Na próxima sessão de apresentações, às 16, eu vou estar falando mais sobre esse processo criativo, então quem tiver interesse, convido vocês a assistirem. É uma dissertação que aqui não temos o que é mais tradicional, pode passar de novo, que é um texto acadêmico e uma história em quadrinhos como produção artística que acompanha, que os dois se fundem em um único produto, que é a dissertação inteiramente quadrinizada, em que eu me coloco como personagem, então é autoficcional, e eu também estudo sobre o poético filosófico. Olá, diferentemente das meninas, eu trabalho com jogos digitais. No entanto, o estilo de jogo que eu trabalho ele é muito similar com as HQs e até com a HQtrônica que o professor Edgar já trabalhou, porque apesar dele não ser quadro a quadro, igual as histórias em quadrinhos, ele é um jogo interativo, muito textual, utilizando imagens estáticas ou até animações. Hoje em dia há mais recursos, mas a história ela é toda interativa, onde há bifurcações e ramificações e diversas possibilidades. Então, conforme você vai jogando, você vai desbloqueando os personagens, você pode escolher com quem quer jogar. E eu me baseio toda a história no livro de Álvares de Azevedo, Noite na Taverna. E para o cenário, eu utilizo a cidade de Goiás Velho. Não sei se vocês conhecem, mas é uma cidade histórica. Ela tem atualmente 300 anos. E eu fui nos locais, eu estava morando lá, fui nos locais, tirei foto e fiz os cenários baseados nisso. Esses são os meus personagens principais. Eu busco trazer representatividade feminina nos jogos, então eu troquei muito gênero dos personagens do livro. Então aqui os meus personagens são Sofia, Beatriz, Cláudia, Genaro e Johan. Genaro e Johan é apenas os únicos que contêm o nome original, já os outros eu fiz troca. Aqui são todos os personagens que eu desenhei para o jogo em si. Não vou adentrar muito porque é rápido, mas eu tento trazer corpos diferentes, etnias diferentes e até trago também personagens com vitiligo. Aqui estão alguns cenários que eu fiz, não sei se vocês conhecem a cidade de Goiás, mas esse aqui é um ponto turístico, que é a Ponte de Cora Coralina.
E eu também fui no cemitério, aquele cenário ali, eu fui dentro da Igreja da Boa Morte, tirei foto também para poder fazer o cenário. Pode passar. E para dar imersão ao jogo, algumas cenas, dependendo do que você escolher, vai ter consequências. E para dar imersão a quem está jogando, as cenas vão ser mais ilustradas e mostradas para apresentar todo esse contexto. Então, vou falar um pouquinho sobre um panorama geral de algumas produções que eu tenho feito, iniciando há quase 10 anos atrás. Não sei se vocês reconhecem essa pessoa aqui. Na minha defesa de TCC, o professor Edgar foi meu orientador. Em fevereiro do ano que vem vai fazer 10 anos da data que eu defendi meu TCC. E o trabalho que a gente explorou foi a criação de uma HQ coletiva feminina, baseada na nossa vivência na Faculdade de Artes Visuais, durante o período da nossa graduação. Então, nós fizemos um coletivo chamado Auericari, que era um grupo que a gente desenvolvia experimentações com quadrinhos, e ele se tornou um quadrinho chamado As Sete Sereias. Eram 4 pessoas, mas chamava 7, porque era uma piada interna nossa. Aqui são algumas imagens desse primeiro quadrinho que a gente fez, e uma coisa que me marcou muito na época foi que, em uma conversa, o professor falou com as meninas que esse tinha sido o primeiro trabalho coletivo feminino sobre quadrinhos dentro da FAV UFG. E aí eu fiquei com isso matutando na cabeça, né? Porque a gente gostava muito de quadrinhos, mas era a primeira vez que tinha um coletivo de quadrinistas fazendo trabalhos de arte com quadrinho lá na UFG, isso há 10 anos atrás. Então, de 10 anos para cá, muita coisa mudou, mas isso tinha ficado martelando, né? Então, eu vim com o desdobramento desse trabalho no mestrado, onde eu trabalhei o Grimório das 4 Luas, inspirado pelo trabalho da Daniele Barros, que vocês também espero que conheçam, mas se não conhecerem, vale a pena conhecer o trabalho dela, que é também pesquisadora e que produz quadrinhos. E aí eu vou abordar aspectos do sagrado feminino baseados na HQ poético-filosófica, o gênero brasileiro de quadrinhos, mas localizado culturalmente em diferentes períodos históricos, geográficos e culturais da história brasileira. E aí eu vou cruzar ele com diferentes arquétipos do sagrado feminino. Né? Tem o da donzela, o da sábia, o da bruxa. E aí eu venho trabalhando também questões de cultura indígena, cultura negra, cultura camponesa, para poder abarcar parte da nossa cultura brasileira, que é tão plural, né? E que a gente não consegue abraçar inteira, mas a gente tenta. Pode passar, por gentileza? Aqui eu também quero destacar uma produção de HQ coletiva, onde eu trabalhei sobre a biografia de uma artista chamada Zeneide Lucena, que é uma artista pioneira na cidade de Anápolis, Goiás. E eu fiz uma HQ autobiográfica dela de 3 páginas, bem poética, bem experimental, falando sobre trechos da vida dela. Aqui eu trago já o que eu tenho desenvolvido durante o doutorado, agora, que eu tenho falado sobre questões de afrofuturismo e cultura afro dentro do cenário cultural do Cerrado, para poder localizar melhor a minha pesquisa, né, onde eu estou inserida culturalmente. E tem surgido aqui a história Lendas do Cerrado Cibernético. Aqui são algumas experimentações de personagem que eu tenho desenvolvido durante esse período de pesquisa, que eu estou agora na metade, indo para a metade do doutorado. Destaco também essa produção aqui, que é a minha mais recente produção de quadrinhos, chamada Além das Trilhas e Trilhos de PABU, que eu fiz em parceria com a Tina Kurtz, que também é uma zineira e que também levanta essa bandeira de coletivo feminino, de trabalho sobre protagonismo feminino. E a gente vai falar sobre questões referentes à preservação da Mata Atlântica dentro da vila onde ela reside, que é a vila de Paranapiacaba, que tem uma estética bem steampunk, né? Uma coisa bem legal. Foi muito legal de desenhar e foi muito legal fazer essa parceria com a Tina nessa produção. Pode passar, por gentileza? Aqui é um moodboard de referências que eu utilizo para poder criar, né? Porque além de criar quadrinhos, eu gosto de consumir quadrinhos, coisas de cultura pop. E aí tem alguns que têm protagonismo feminino, né? Também quero destacar uma coisa. Dentro do nosso grupo de pesquisa, é um ambiente que a gente tem muita liberdade e que é muito incentivada a questão de produções coletivas. Então a gente sempre vai estar conversando com os outros, apresentando os nossos trabalhos, os colegas dão pitaco, viram referência e acaba que os nossos trabalhos se contaminam de uma forma positiva. E aí eu trago também como um referencial o Léo Pimentel, amante da heresia, que também é um pesquisador, que faz parte do grupo de pesquisa Cria Ciber,
que é uma grande inspiração para mim durante esse percurso, não só do mestrado, mas agora do doutorado também. Trago também um artista underground chamado Oberas, que tem esse zine chamado Enoch, que também vale a pena dar uma olhadinha. Ele é bem legal, assim, e pode passar, por gentileza. Encerrando, os assuntos que se encontram nas nossas pesquisas. Primeiramente, o protagonismo feminino está presente em todas as nossas produções. A gente sempre tenta trazer essa questão do protagonismo feminino. Segunda questão, reforçando, criação de mundos ficcionais e autoficcionais. E é muito importante que é a gente mesma quem cria tudo que a gente faz, né? Então nós somos as criadoras dos nossos mundos ficcionais. A parte do poético-filosófico, que é a questão do estudo do gênero do quadrinho, e o mais importante, que é a perspectiva feminina no processo de criação, tanto como parte prática, mas também como parte teórica, quanto pesquisadoras. E eu trago isso porque em uma conversa que a gente teve, assim, informal, a gente chegou à conclusão de que a gente tinha poucas referências na época que a gente era criança. Não chegava, né, pra gente, assim, muitos desenhos ou produções que tinham protagonistas femininas. E aí a gente cresceu com isso e acabou tendo isso como uma meta, né? A gente criar as nossas próprias histórias, tendo a gente como protagonistas. Pode seguir, por gentileza. Mas ainda assim, partindo de um lugar parecido, né, enquanto desenhistas, pesquisadoras, criadoras, é muito legal perceber o quanto as nossas produções têm também características individuais. E o quanto isso é presente nas nossas produções. Que mesmo dialogando, cada uma tem a sua identidade visual, cada uma tem as suas questões que quer trabalhar nas suas produções. E eu acho que é tudo isso, mas a gente, assim, o tempo é curto, né? Então a gente tentou condensar um pouquinho, mas é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de cada um de vocês. E o grito? Não tem um grito? Só grita. Cadê? Juntas são as cibermosqueteiras. Eu saio daqui.